Mensageiros do Bem. E, para a nossa felicidade, o palestrante ele é o primeiro a ser beneficiado quando ele participa de um estudo, porque a lição ela vem ao encontro de alguns anseios que a gente às vezes está em dúvida, algumas situações em relação ao Evangelho, que é essa boa nova, a gente acaba apreendendo coisas importantes para o nosso dia a dia. Nós estamos fazendo um estudo tanto no domingo quanto na segunda-feira de obras da doutrina espírita, principalmente aquelas complementares às obras básicas. Acabamos agora de presenciar ou ouvir uma das perguntas do Livro dos Espíritos, mas existe um acervo muito grande da Seara Espírita e Chico Xavier é um dos médiuns que mais contribuiu para essa lavoura, né? E o livro que a gente vai trazer a lição de hoje é o livro Jesus no Lar, pelo Espírito Ney Lúcio. Então, psicografia do Chico. O Chico, certa vez, foi perguntado para ele sobre como é que funcionava essa questão de psicografar, se ele se envolvia com os temas, né? Rememorando muitas passagens que ele mesmo esteve presente, né? Em outras roupagens. E ele falou que duas obras marcaram ele profundamente, dentre as mais de 400 que ele psicografou. Uma foi Paulo Estevam, da série lá, né, de romance, onde começa com há 2000 anos. E a outra foi Jesus no Lar, porque conta de fato as experiências vividas pelo Cristo junto à comunidade, junto àqueles discípulos, principalmente no lar, seja de Pedro, seja um outro participante. E a espiritualidade, assim como nós aqui na Terra, também tem sua biblioteca de livros, um acervo muito grande, muito maior que o nosso aqui na Terra. Então o Espírito Ney Lúcio, ele fez os estudos dele nessas obras que existem na espiritualidade e fez essa coletânea que ele intitulou Jesus no Lar. Então a lição que a gente traz hoje é a lição 4, chamada a lição da semente. Ela é pequena, mas ela traz, assim como a semente, mas ela traz uma riqueza tão profunda que eu vou lê-la na íntegra para vocês. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino de Deus é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retirem grande parte do próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa longas raízes, o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age
constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O Mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então notem que todo momento era momento oportuno para Jesus dar uma lição aos seus discípulos. Mas ele era tão carinhoso, tão afável, tão dócil, que o sermão dele era consolador, porque ele prometia um céu não de inutilidades, de futilidades ou de não trabalhar, mas um céu que exige sacrifício. Então ele começa a passagem falando que as inquietudes, os tormentos, as dores, os sofrimentos humanos estão aí. Haja vista, através da prece, a situação de Minas Gerais com os nossos irmãos nesse desastre. Mas o mesmo Jesus disse: isso, se a gente souber ter resignação e obediência às leis da natureza, ou seja, às leis divinas, esses mesmos sofrimentos poderão ser o solo fértil, como aquele adubo que parece que é algo que a gente vai jogar fora, que não tem mais proveito, mas é o alimento necessário na frutificação, né, de uma planta. Então ele compara a semente justamente como nós que fomos criados simples e ignorantes. Simples porque nós não tínhamos erros ainda, não tínhamos pecados, não tínhamos experiências. A ignorância estava justamente nessa falta ainda de conhecimento. Então quando a gente teve essa conexão com Deus, quando ele, biblicamente, ele soprou as narinas, né, na passagem lá de Adão, era no sentido, quando ele, o sopro divino, quando ele nos concebeu, ele colocou a sua essência divina. E essa essência divina, que é como se fosse um DNA, que nos conecta diretamente a Ele. Então essa religião, que é esse religar,
ligação novamente, porque a gente vai se afastando, né, como na passagem na parábola do filho pródigo, é necessário, às vezes, a gente sair da esfera paterna, daquele meio, para a gente poder ter experiências renovadoras, a fim de que, na volta para o Pai, a gente tenha aprendido lições que realmente garantirão o nosso progresso espiritual. Então, a semente, ela tem esse poder, ela tem o seu DNA, que a biologia, ela chama de dormência. Então, toda semente é uma propriedade nata dela, dormência. Ela fica ali, toda preparada, com os pré-requisitos, todos de identificação do que ela vai ser, quais frutos ela dará, esperando apenas o momento certo. E esse momento certo, ele vai depender de vários fatores, entre eles o próprio terreno que ela vai frutificar. Assim como Pedro questiona: Senhor, mas é aqueles que de alguma forma conhecem o seu evangelho, a sua verdade, e mesmo assim fogem da caridade? E aí ele compara aquelas sementes que têm o DNA, têm a dormência latente dentro dela, mas ainda não estão preparados para crescer, para frutificar. Porque a semente, quando era criança, a gente não tinha uma experiência na escola de pôr uma semente de feijão, né? Uma caixinha de fósforo com algodão molhado e não brotava. Além de água, o que precisava a semente? Sol, luz. Então a simbologia aqui, essa luz é o próprio Deus, é o próprio reino dos céus. Então todos nós, quando fomos criados, porque o mesmo ser inteligente, poderoso, justo, que criou a semente, ele nos criou da mesma forma. Nós temos a nossa essência divina e ela, em determinado momento, ela vai germinar em busca desse Deus, desse ser superior. Então essa volta ao Pai, essa luz, ela é da natureza. Isso está no reino mineral, isso está no reino vegetal, no reino animal e no reino nominal, que é o caso nosso. Então fomos fadados ao progresso. Mas essa propriedade de dormência, ela é atrelada ao nosso livre-arbítrio. Então a propriedade que faz com que uma semente ela germine, ela dê frutos, é atrelada à nossa condição de espíritos que tem poder de decisão, de escolher o caminho A, B, C. Porque na verdade não existem caminhos certos ou errados. Perante a justiça divina, existem escolhas. Algumas escolhas são mais equivocadas. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso. Outras encurtam a nossa caminhada. Mas como na fábula da Chapeuzinho Vermelho, às vezes você pega um caminho pensando que ele é o mais rápido, mas na verdade ele esconde ali algumas coisas que podem ser prejudiciais à nossa realidade. Então o que Jesus coloca na semente é que, mesmo ela procurando a luz, simbolicamente, a gente colocando como nosso Criador, Deus, a gente ainda tem a raiz muito fixada na terra. Esse simbolismo, ele quer dizer que as coisas materiais, aqui do terra a terra, ainda são muito convidativos. A gente ainda gosta muito dos prazeres da carne, a gente abusa da comida, a gente, na questão da sexual, a gente ainda tem ainda uma dificuldade, e aí a gente cai no desequilíbrio, a gente comete muitos problemas de conduta relacionados aos nossos valores morais. Por quê? Porque a gente ainda, nesse simbolismo das nossas raízes fixadas muito à terra, a gente esquece de que o nosso objetivo é para cima, no sentido de ascender, de crescer, de evoluir. E aí é onde a gente não consegue dosar. A gente precisa da terra, por isso a gente reencarna. Precisamos das raízes fixadas, mas essas raízes precisam ser apenas a base de sustentação para que, acima da terra, o verdadeiro eu possa ser projetado, que é o ser integral, o espiritual, o ser moral.
E essa questão da dormência associada à dificuldade que muitas criaturas, inclusive a gente, tem de pegar o caminho que seria o caminho do amor, que fatalmente levaria com mais facilidade até Deus, a gente prefere insistir ainda pelo caminho da dor, né? Então a gente bate muito, né, em ponta de faca, porque essa natureza nossa de valorizar mais as raízes do que o tronco para cima, do que as folhas, do que as flores, do que os frutos. Não sei se vocês sabem, mas na época de Jesus, um pouco antes, era muito comum uma palmeira. Ela era muito sagrada, era uma tamareira. Tamareira é a árvore que produz tâmaras. Então essas tâmaras eram muito suculentas, gostosas. E não só a fruta era doce, mas também se aproveitava tudo dela. O óleo, a palmeira, que fazia ali trabalhos artesanais. Então, na época de Jesus, um pouco antes, era comum você ter florestas de tamareiras, por conta que a economia daquela região, principalmente ali de Israel, da Judéia, se valiam do comércio de tudo que derivava das tâmaras. Conta-se que até quando o Império Romano faz a expansão do seu domínio, uma das coisas que eles fazem para acabar com a economia local era derrubando essas árvores, ou seja, o ganha-pão daquele povo. E aí, como essa semente era muito, nas escrituras se falava muito, alguns pesquisadores, arqueólogos do século passado, fazendo escavações, conseguiram localizar onde seria hoje o templo de Herodes. Herodes foi da época de Jesus, do rei Herodes. Ele tinha um templo muito grande, possivelmente em algum lugar lá era estocada as sementes para o plantio de várias plantas, inclusive de tâmaras. E esses arqueólogos acharam essas sementes, fizeram o teste de carbono e descobriram que se tratava de uma semente com mais de 2.000 anos da região lá da Judéia, da Palestina. E aí uma pesquisadora, isso foi em 1967, quando descobriram essas sementes. E aí ficou lá em Tel Aviv, uma gaveta de um pesquisador. Uma pesquisadora, possivelmente inspirada pelas leis divinas, falou assim: e se eu plantar essa semente, cultivar ela? Porque os biólogos, os cientistas sabem dessa propriedade de dormência, que o DNA de uma árvore, de uma planta, de um fruto, está na semente. E isso pode ser que, mesmo passado 2.000 anos, germine. E ela fez o teste. Plantou em 2005. Hoje é uma palmeira de mais de 15 metros. Conseguiu polinizar uma espécie fêmea da nossa região e deu frutos. E eles ficaram encantados com essa questão. 2.000 anos se passaram e mesmo assim a semente conseguiu produzir frutos. E aí vieram um grupo de pesquisadores e bateu o recorde. Descobriu uma outra semente que tinha 32.000 anos e conseguiu germinar também. Qual é a moral dessa história? Assim como na parábola de Jesus, na lição da semente, somos nós, esses espíritos que dormem, que estamos tendo mais uma chance de estarmos aqui na terra, que é a seara, né, de Deus, principalmente porque o seu enviado maior, Cristo, né, Jesus, nos serviu de guia e modelo. Estamos aqui com essa finalidade de germinar. Mas uma planta, quando Jesus fala que reconhece-se a árvore por seus frutos. Mas se o fruto for amargo, então não só devemos dar frutos, mas os frutos têm que ser saborosos. Então observe que a gente já vai aprofundando a questão do entendimento da parábola. E esses frutos, eles precisam dar outras árvores, outras sementes. E esse processo nosso de reencarne, volta para o plano espiritual, aprende mais um pouco, convive com aquele ser que
que às vezes foi um desafeto, mas que nasce consular, é isso que Jesus está falando, que haverá um momento que essa semente, por conta das tempestades, por conta aí dos furacões, terremotos, assim como leu o Guilom, a resposta dos Espíritos, muitos desses nossos irmãos estão tendo a oportunidade de expiar. O que é expiar? É quitar alguma pendência que ficou lá atrás. Aí Deus permite que através de alguns desencarnes coletivos se cumpra também o planejamento reencarnatório. Alguns por missão também, porque precisam experimentar a questão da perda, de valorizar as coisas do espírito. E, por fim, uma situação igual está acontecendo no nosso país, qual das virtudes é a mais empregada neste momento, que vocês estão vendo pela televisão? Solidariedade. Então a solidariedade, ela carrega um saco de outras virtudes, que é a caridade, é a indulgência, é o perdão, é um monte de outras virtudes. Por quê? Porque um evento massivo desse é capaz de comover. Por isso a resposta dos Espíritos, para acelerar a marcha do progresso. É aquela história da vaquinha, que o mestre empurra do precipício, e a perda daquela vaca, ao invés de provocar um problema, na verdade, foi a solução, porque tiveram que pensar fora da caixa e desenvolver outras habilidades. Então, a semente, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, cada um de nós aqui tem o seu momento de germinar, tem o que germinar e o fruto que germinar. Assim como na parábola do semeador, alguns de nós vamos dar 10 por 1, outros 30 por 1, outros 100 por 1. Mas se a gente fizer a nossa parte de conseguir semear, já valeu. Então todas as lições de Jesus eram entrelaçadas, como na parábola dos talentos. Aquele que ele deu 1, ele cobrou 2. Aquele que deu 5, ele cobrou 10. Então muito será cobrado, a quem muito recebeu. Então eu vou passar o vídeo para vocês verem como funciona. Deixa eu achar o controle aqui do desenrolar.
O que vocês acharam da história? Impactante? Não é? Observe que o que prendia ela eram as raízes. Então, quando ela olhou para cima, ela falou: olha, eu preciso dar mais vazão para cima, para a luz. O objetivo dela era esse, servir. Mas observe que nós, principalmente religiosos, às vezes a gente age no impulso. Nossa fé, ela ainda não é uma fé raciocinada. Por que vocês acham que no final é triste, não é? Ela não morre? Morre ou não morre? Morre, morre. Ela teria que morrer? É a pergunta que eu faço para vocês. Vocês que sabem. Vamos lá. Quem acha que ela deveria morrer? Quem acha que ela não deveria morrer? Vou bem empatar. Vou tentar pôr aqui na parte. Deixa eu ver aqui o ângulo certo. Olha só, o objetivo dela era chegar na água, não era? Porque o sol estava quente, precisava refrescar porque os outros em volta já tinham morrido. Então ela pensou: eu tenho fé, Deus está no comando, eu sou religioso, vou em frente. Então às vezes a gente vai pela dor por conta que não faz o raciocínio correto do que eu tenho que servir, qual o meio mais fácil. Então observe que se fosse para o canto de lá, ela atravessava para cá, não tem som, ela pegaria esse tipo de som e chegaria até o objetivo. Não há desperdício na lei divina, tanto que as sementes dela viraram outras flores. Mas Deus quer que a gente, assim como a semente frutifique, seus frutos também sejam saborosos. Então, fazer o bem sem olhar a quem é uma lição que a gente tem que guardar para a vida. O infortúnio oculto, ele não está mais oculto. Estava lá atrás. Hoje ele bate na nossa porta, grita. E aí às vezes a gente finge, com indiferença. O infortúnio oculto é o marido que, na falta de educação dele, está pedindo ajuda, está carente, quer conversar, ou de alguma forma está bem. É o pedido de socorro do filho, de um ente querido ou de um vizinho. E a gente às vezes, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho um compromisso com a casa, eu tenho que costurar roupinhas para as crianças, para as mães grávidas, eu tenho que fazer sopa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Sendo que a seara divina, ela é isso aqui tudo. O terreno é tudo isso. Então, a lição que fica é: eu consigo servir o máximo que eu posso? Olha lá, já é um alerta, não é? Esse sinal, opa, não é por aí que eu tenho que agir. Às vezes isso aqui é um relacionamento com o filho. Eu faço um comentário, uma bronca, um sermão, ele tranca a porta, não quer nem falar comigo. Não pode ser esse sol pegando aqui no opa, eu já tenho que criar outra forma aqui de diálogo. A terra, às vezes, ela não vai ser fértil. O agricultor faz o que, seu Rubens? Quando a terra é produtiva? O que o produtor faz? Ele não tenta fazer com que a terra volte? Melhorar ela. Colocar adubo, isso, e outras substâncias minerais aí necessárias. Então, quando o terreno não está fértil, nas nossas relações humanas acontece muito isso, os atritos, os impactos, as divergências, a gente tem que procurar favorecer esse solo. Às vezes a gente pensa no melhoramento só da semente, mas a gente precisa também ver o outro lado. Uma semente boa, ela de cara frutifica ou germina num solo estéril? Não frutifica. Por isso, às vezes acontecem esses desastres naturais, que às vezes a gente não compreende, e às vezes a gente até julga Deus. Como é que Deus deixa acontecer isso? Gente, está tudo certo.
nós não temos ainda a compreensão adequada para saber a grandiosidade que é isso tudo. Então, aonde a gente vê destruição, na verdade, a providência divina está tendo uma renovação. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que eu hoje estou percebendo que é uma infelicidade, uma situação de dor, de sofrimento, na verdade pode ser a própria felicidade começando ali naquele lar. Quantos lares a gente já viu que fortalecem os seus laços sanguíneos, né, consanguíneos e espirituais, por conta o desenlace, o desencarne de um ente querido, do pai, da mãe, da avó, do filho, porque aí as raízes que estavam muito puxando a gente para a terra, para as coisas materiais, dão uma afrouxada e a gente consegue desenvolver o nosso lado mais espiritualizado. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós também somos deuses. Nós contemos dentro de nós a cura das nossas mazelas. Por mais que a gente insista em simplesmente desbravar como um herói, a gente tem que medir as consequências dos nossos atos. Nós não podemos simplesmente sair defendendo a nossa religião como nós fazemos no passado, na Inquisição ou nas Guerras Santas, onde a gente queria impor, né, o nosso pensamento, e aqueles que eram contrários, ou que não diziam nada, indiferentes, a gente mandava para a fogueira, a gente fazia as atrocidades. Então, a semente é justamente esse simbolismo. Eu não preciso julgar se o meu marido, se o meu filho, se o meu vizinho, se o meu chefe, ele está parado no tempo. A dormência dele é dele. Existem situações onde a gente tem a condição de sensibilizar o outro. A gente não desperta o outro. Segundo os psicólogos, o despertar, ou despertamento, ele é inerente a cada indivíduo. O máximo que a gente consegue fazer, o outro, é sensibilizar. E a gente sensibiliza de várias formas. Pelo exemplo, por uma música, por uma história, pela vivência. Agora, o despertar é como a semente, é dela. Olha só, 2000 anos depois, a semente germinou. Quantos de nós não estávamos com Cristo lá na época? E ajudamos a Barrabás, fica Barrabás, morte Jesus. A gente julgou de forma equivocada. Então esse processo de dormência, agora que parece, está querendo sair um pouco da terra e mirar essa luz, que no caso é Deus, é o próprio reino dos céus. Então nesse momento onde a gente está vivenciando essas situações de dores no nosso país, o que a gente pode contribuir é como o final da história aqui desse girassol. Eu posso semear o bem, então eu faço isso. A gente começa fazendo pelas orações, não emitindo julgamentos, a empresa vale, ou a empresa A, ou B, ou C. A justiça dos homens já vai tentar, de alguma forma, fazer justiça. Mas a gente sabe que existe uma justiça infalível, que é de Deus, que vai dar as providências corretas. Então o que a gente tem que fazer, esquece o lado da sensacionalista, né? Que se a gente ficar assistindo os telejornais, a gente acaba tomando as dores das vítimas no sentido mais material, de quero justiça, quero vingança, sendo que a gente tem que dar uma contribuição positiva dos pensamentos. Vários desses espíritos desencarnados ainda perambulam na região, nas florestas, porque eles não sabem o que aconteceu ainda. Então cabe às orações nossas, a mentalização, fazer com que as entidades espirituais do bem, que a seara é muito grande, acolham esses espíritos e levem-os para os hospitais, né, os lugares que na espiritualidade tem para acolher e dar a medicação, o tratamento correto. Então, o que a gente pode fazer? Então, isso já é sinal de que a nossa árvore, né, os nossos frutos,
eles não só serão em quantidade, mas também em qualidade. Então é a lição que a gente deixa. Vamos fazer a prece.